Aleluia, glória a Deus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de um dia eu estar aqui, falar um pouco o meu testemunho e pregar um pouco a palavra. Agradecer ao pastor por essa oportunidade que me deu, a missionária que me deu essa oportunidade. E eu venho estudando 2 semanas em oração e em jejum para chegar nesse testemunho, porque é grande. Não vou falar tudo porque não dá tempo, porque é muito grande. Só vou falar por cima. Que os irmãos possam abrir em Mateus, capítulo 4, versículo até 18. Amém? Deus vai falar conosco aqui através dessa palavra. Eu creio. Os irmãos que pudessem cair de pé, que achou aí, por favor, reverência a palavra. Eu vou ler aqui para adiantar. Capítulo 4, versículo 12 até o 18. Vou ler aqui. Jesus volta para Galileia. Ouvindo, porém, Jesus que João foi preso, retirou-se para Galileia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon, Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. A terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que via na região a sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, eu farei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Chamou-se então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seguiu. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, Pai, eu estou aqui, Senhor, para trazer um pouco dessa palavra. Deus, que o Senhor me usa tremendamente. Espírito Santo, que não venha nada de mim, nada que sai na minha boca não venha de mim, mas sim do Espírito Santo. Deus, usa a mim conforme a sua vontade, Senhor, conforme o seu querer, em nome de Jesus. Amém? Eu estou um pouco nervosa. Acho que é normal, né? Irmão, quando Jesus ele ouviu falar que João estava sendo preso, Jesus saiu da Judeia sul e vai para a Galileia norte da Palestina. Porém, João foi preso e nessa região inicia o seu ministério. O ministério público de Jesus. O ministério para levar a palavra, para levar o ID, para pregar e salvar aqueles que estavam perdidos. Então Jesus não saiu com medo porque falou que João foi preso. Não. Ele tinha essa missão que Deus deu para ele. Jesus, ele viveu na terra 33 anos. Mas com 30 anos, ele fez a missão de ir pregar o Evangelho.
Essa é a nossa missão. De ir de pregar o evangelho àqueles que estão perdidos. Aqueles que precisam de Jesus. Aqueles que precisam ouvir a voz de Deus. Então Jesus foi fazer esse trabalho missionário. Esse trabalho que Deus deu para ele. E quando ele foi nessa cidade de Cafarnaum, a cidade que é quase perto da Galileia, beira-mar, ali, aquela cidade, ela era uma cidade de comércio, porque transportava peixe. Ali, aqueles pescadores estavam ali, pescando, para ganhar o seu pão de cada dia. Então, nessa cidade de Cafarnaum, era uma cidade que tinha pagões, muitos pagões. Eram religiosos, mas eram religiosos que não acreditavam em Jesus, que não viam o Messias. Ele acreditava em Deus, mas não em Jesus. Então Jesus tinha que ir por essa cidade de Cafarnaum para levar a luz, que é Ele. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a luz brilhou naquela cidade de Cafarnaum. A luz foi grande ali, porque eram multidões seguindo Jesus. Muitos queriam ouvir a voz de Jesus. Muitos queriam ouvir o milagre de Jesus, de curar, de libertar, de salvar. Era paralítico, era gente doente de todo tipo. E hoje não é diferente. Hoje é a mesma coisa. Tem pessoas doentes espiritual. Tem pessoas doentes de tudo que é jeito. Tem pessoas com depressão. Tem pessoas que estão com seu coração angustiado, triste, de querer ouvir a palavra, querer ouvir aquele consolo, que Jesus é amor. Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar. Então Cafarnaum era uma cidade que era pessoas sofridas. Existiam muitas religiões naquele lugar, mas não falava de Jesus. As pessoas não acreditavam no Messias. Então Jesus veio para quebrar esse silêncio que eles tinham só de Deus. Porque Deus trouxe Jesus para fazer essa missão. E hoje não é diferente. Nós temos que fazer a missão. Nós temos que sair e falar a palavra de Deus. Aonde for, não importa o lugar, no hospital, no presídio, andarilho e mendigo, moradora de rua, debaixo do viaduto, é a nossa obrigação. Porque Jesus nos escolheu, Ele escolheu nós. Não foi nós que escolheu Jesus, foi Ele. Então nós temos essa obrigação, é o nosso direito de cristão, pregar o evangelho para todas as criaturas. Para aqueles que estão perdidos. Porque ele diz aqui em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não está no escuro, na escuridão. Jesus é a luz. Para que nós temos que viver na escuridão, se Ele é a luz? Então ele andou muito na cidade de Cafarnaum. Aí quando chegou na beira-mar, ele encontrou os discípulos. Ele encontrou Simão, chamado Pedro, e André. Vinde a mim para pescar homens. E André e Pedro, mas Pedro já morava em Cafarnaum. Mas André também, eles eram irmãos. Eles viviam da pesca. Ele vivia das pescas. Eles eram uma pessoa que sobrevivia da pesca. Mas quando ele ouviu o chamado de Jesus, ele no meio de distância, ele imediatamente largou tudo e buscou Jesus e foi seguir Jesus. E hoje também não é diferente. Quando Jesus tem um chamado na sua vida,
Porque muitas vezes você vai numa igreja e Deus usa o pastor, você tem um chamado. Deus te chama. E você diz, hoje não. Amanhã, quem sabe? Mas Ele está te chamando agora. Porque amanhã só pertence a Deus, não pertence a nós. Glória a Deus. E esse chamado é muito lindo. Porque quando você recebe o chamado de Deus, é impactante. É tão forte que você não resiste. O chamado de Deus. Então naquele dia, Jesus passou ali chamando Simão, que era Pedro, e André. Depois adiante, ele seguiu e chamou, passando adiante, ele chamou Tiago, filho de Zebedeu, que era o pai, que estava ali lançando a rede, consertando a rede, ali no mar, pescando também. Jesus viu aqueles três, mas Jesus já tinha algo com dois, que era Tiago, filho de quem? Tiago, filho de Zebedeu, seu pai consertando a rede, chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, seu pai seguiu. Eu esqueci o nome do outro. Quem é o outro? André. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Desculpa. Aleluia. Então ele seguiu a Jesus e foi fazer a obra que Jesus tanto quer na nossa vida. Glória a Deus. Essa obra maravilhosa, essa obra linda. É uma obra que entra dentro do nosso coração, que você não resiste. Você quer salvar a alma para Jesus. Você quer falar de Jesus para as pessoas. Você quer receber esse amor que Jesus te deu para dar para aquelas pessoas. É muito grande, é impactante. Imediatamente, Jesus fez essa obra em Cafarnaum. Ele pregou ali, ele fez a missão dele, missionário, porque ele não precisava disso. Porque Jesus falou do reino do céu, que era ele mesmo. Era ele. Ele era o rei do céu. É Jesus. Glória a Deus. Tem coisa melhor do que essa? Você receber a palavra de Jesus na sua vida. Aleluia. Então, imediatamente, ele largou tudo e seguiu Jesus. E foi fazer a obra com o Senhor. A obra que todos nós precisamos fazer, de estar pregando a palavra do Senhor ali naquele lugar que Jesus morava, na cidadezinha. Mas ele teve que fazer essa missão, meus irmãos. Essa missão maravilhosa. E eu vou dizer para vocês que é uma missão gostosa. Uma missão que você não consegue deixar. A minha vida, se eu falo para Deus, eu quero andar a cidade toda pregando o Evangelho, falando de Jesus. Aleluia. Eu quero ficar andando fazendo isso. Porque é uma coisa que Deus dá dentro do nosso coração. É você pregar a palavra para aquelas pessoas que estão perdidas. Para aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Jesus. Precisam ouvir a voz de Deus. A voz de Deus tem que estar em 24 horas em todos os lugares. Jesus não chamou nós para ficar sentado na cadeira. Jesus chamou nós para pregar a palavra. Para pregar o Evangelho a todas as criaturas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for por mim. Ninguém vai ver a Deus se não for primeiramente por Jesus. Você tem que aceitar Ele primeiramente e ser batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Vamos preparar. Vamos buscar enquanto é tempo. Porque Ele está voltando. Vou dar o meu testemunho.